Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Raíla e essa semana eu vou dar o estudo de jovens para vocês. Eu vou falar sobre uma parábola, a parábola da grande ceia ou a parábola do grande banquete, como está em algumas versões. Essa parábola se encontra em Lucas 14, do versículo 15 a 24. Mas antes eu vou fazer uma oração para a gente começar. Senhor Jesus, obrigado pela morte na cruz, pelo sangue derramado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos nessa plataforma, Deus. Mesmo nós estando juntos, temos esse meio para falar da Tua palavra, para pregar o Evangelho, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um que está escutando essa mensagem hoje e que o Senhor possa colocar essa palavra no coração de todos que estão escutando. Em nome de Jesus, amém. Eu vou começar lendo os versículos para vocês. A parábola da grande ceia. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Para a gente começar a entender essa parábola, a gente vai colocar que o anfitrião da casa é Deus, né? O reino de Deus, que é quem deu a festa, quem preparou o jantar. O servo é Jesus, né? E os convidados seríamos nós, tanto os convidados que foram primeiro quanto os outros que foram depois. Para a gente entender por que o anfitrião ficou tão irado com a situação dos convidados primeiro, é que naquela época se fazia o convite 2 vezes. Para você fazer um banquete, uma festa ou um casamento que fosse, você convidava as pessoas 2 vezes. Primeiro você chamava ela para ir e aí ela ia aceitar. Então ela aceitando, você colocaria ela na lista. E na hora que você fosse preparar o banquete, você colocaria o lugar exato dessa pessoa. Então, no dia do banquete, no dia da festa, seria o segundo convite. O servo ia atrás de você, te buscar para falar que o banquete estava posto e o seu lugar na mesa já estava reservado. Então, os convidados, os ricos da cidade que tinham sido convidados, negaram o convite na hora, com tudo já planejado. Então, o anfitrião ficou irado, porque ele tinha preparado exatamente o banquete, tinha gasto dinheiro, tinha comprado bebidas, e aí as pessoas que foram convidadas não quiseram ir, simplesmente deram desculpas vãs. Quando você compra uma terra, você vai vê-la antes, você não vai ver depois que você comprou. Então a desculpa do primeiro convidado não tem sentido. Quando você pensa que você compra uma terra, você tem que ver a terra antes. E aí tem também a segunda desculpa, que fala que ele ia experimentar os bois. Para você comprar também, você tem que experimentar os bois antes. E também do casamento, né? Que ele tinha casado há pouco tempo, então não poderia ir. Também é uma desculpa vã, sem um sentido para aquele momento. Então o senhor da festa, em vez de cancelar, né, o evento, ele foi atrás de outros convidados. Então ele convidou os cegos, os aleijados, os mancos para se pôr à mesa. Então mandou seu servo ir atrás dessas pessoas. Então foi o que o servo fez. Mas mesmo assim sobrou lugar na mesa. Tinha lugar vago ainda. Então ele precisava encher mais. Então o servo novamente pede para ele ir buscar todas as pessoas que ele encontrar na rua, para que a mesa estivesse cheia. E também ele proibiu que os primeiros convidados entrassem. Essa história me fez lembrar de Esaú e Jacó. Eu ouvi várias explicações sobre Esaú e Jacó, que na minha época de conversão tive uma dificuldade com a assimilação dessa história de Esaú e Jacó. Mas o meu pai me explicou uma vez uma coisa muito interessante e eu levei para minha vida. Esaú foi convidado por Deus para pregar a palavra, aceitar. E Esaú deu as costas, ele tinha outras coisas importantes para fazer. E Jacó sempre teve sede de Deus. Jacó queria aquilo. Então ele foi lá. Jacó errou. E ele pagou por isso. Mas ele tinha sede.
E ele foi atrás disso. Ele foi atrás de Deus. Ele pegou a bênção do pai dele e foi fazer. Então essa história me lembrou isso. Eu achei muito interessante e parece com nós. Quantas vezes nós damos as costas para as coisas de Deus? Quantas vezes Deus fez um chamado, um convite para o banquete e você não foi? E aí a gente faz outras coisas, a gente dá desculpas que não valem a pena, que não tem sentido. E às vezes quando você dá a sua desculpa, você vê que foi uma desculpa que não fazia sentido, não valia a pena. O grupo que foi escolhido depois, os aleijados, os mancos, os cegos, eles estavam famintos por aquele evento. Quantos deles não comiam há dias? Nós somos indignos na presença de Deus, mas mesmo assim Deus nos quer no banquete dele. Deus nos quer presente no banquete deles. E quantas pessoas, depois de estar na igreja, de ter já um cargo, vira as costas. Tem outras coisas para fazer. A faculdade, muitas vezes a gente fica assoberbado com tantas coisas e a gente não dá aquele lugar, aquela hora para Deus. Quantas horas por dia você dá para Deus? Quantos minutos por dia você dá para Deus? Quantas vezes você está virando as costas para Deus? Para as coisas que Ele te dá, para os cargos, para as missões que Ele te dá? Quantas vezes? Então, aquelas pessoas que foram convidadas depois estavam famintas por aquele lugar, porque elas se achavam indignas. E elas chegaram lá e comeram o melhor banquete da vida delas. Quantas delas nunca tiveram a oportunidade de comer um banquete daquele? O reino de Deus não para. Deus sempre vai estender o convite para alguém. Deus fez o convite para você, mas você não aceitou. Ele precisa de alguém para suprir esse lugar. Ele precisa de alguém que faça isso pro reino dele. Precisa de alguém que pregue a palavra, precisa de alguém que cante, precisa de alguém que mexa nos instrumentos, precisa de alguém que grave, precisa de alguém para todas as coisas. Então, se ele te deu o convite e você virou as costas, ele vai ter que procurar outra pessoa. E a gente tem que pensar que esse lugar que Deus nos deu não ficará para sempre à disposição. Uma hora você vai ter que voltar para Deus de alguma maneira. E a gente volta para Deus pelo amor ou pela dor. E a gente vai escolher qual dessas maneiras que a gente quer voltar para Deus. E às vezes, quando a gente percebe, já é tarde demais. Não tarde para a salvação, mas você poderia ter escolhido aquilo naquela hora, seria talvez até mais fácil para você. Porque depois que você volta muito tempo, você já fez outras coisas. E aí, para você voltar a Deus, para a casa do Pai novamente, às vezes é mais doído. Devemos atender o convite de Deus enquanto é tempo. A festa está pronta. Pronta para a gente. É só vir e se assentar à mesa para ter o banquete. Aceitar a Cristo como Salvador. Colocar a sua vida nas mãos dele. Mas colocar a sua vida nas mãos dele. E confiar nas coisas que Deus tem para você. Não colocar a sua vida e depois tirar quando você quer alguma coisa. Que às vezes não está nos planos de Deus. Muitas vezes a gente quer as coisas que não faz parte do plano que Deus quer pra gente. Às vezes você quer um emprego que Deus quer te colocar em outro lugar. Mas a gente anseia pelas coisas do mundo, porque as coisas do mundo é mais chamativa. Então você coloca a sua vida nas mãos de Deus e você deixa a sua vida nas mãos de Deus. Porque o banquete está posto. O banquete está pronto para você. Para que a gente participe da festa de Deus. Os humildes herdarão o reino de Deus. Está escrito um pouquinho antes. No capítulo 14 mesmo, no versículo 11, um pouquinho antes da parábola. Pois tudo que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Então essas pessoas do banquete que foram convidadas depois eram humildes. E eles foram exaltados no banquete. Foram convidados, se banquetearam com o anfitrião da festa. Então, para a gente lembrar da humildade, de sermos humildes sempre e não virarmos as costas para Deus. Sempre que Ele tiver um chamado, você aceitar de bom grado, porque é para Deus, para o reino de Deus, para as coisas que Ele tem de plano aqui na terra para gente. Felizes os que participarão do banquete de Deus são aqueles que renunciaram tudo o que possuíam para serem discípulos de Jesus. Então é renunciar tudo que você tem, deixar para trás para seguir a Deus, para seguir o caminho de Deus, para andar com Ele, para que a gente possa levar uma vida cristã, uma vida ao lado de Deus, uma vida feliz. Não que a gente não vai ter problemas, porque Deus nunca prometeu isso, mas é diferente você
passar por um problema ao lado de Jesus e passar por um problema sem Jesus, sem Ele estar do nosso lado. Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que tenha tocado vocês, assim como quando eu li, eu achei que eu deveria falar para vocês sobre essa parábola. Não é uma parábola tão falada, tão conhecida, mas que é uma parábola que eu achei bonita e que leva a vários outros versículos da Bíblia. Eu quero fazer uma oração no final. Senhor Jesus, obrigado pela palavra, Senhor, que ela possa entrar nos nossos corações, Senhor, para nos tornarmos, Senhor, pessoas mais humildes, pessoas que não viram as costas para os planos que o Senhor tem em nossas vidas, Senhor. Eu agradeço a cada pessoa que está escutando, Senhor. Agradeço pelos jovens, Senhor. Que o Senhor possa tocar os corações deles, Senhor. Que a gente possa passar por esse período de pandemia, ó Deus, na Tua graça, pensando que tudo isso vai acabar em breve para podermos estar todos juntos, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Eu quero convidar vocês para participar das programações que temos nas semanas na nossa igreja. Estamos fazendo o culto domingo presencial e também online. Aí quem estiver na zona de risco, né, da pandemia, a gente pede que fique em casa, que a gente também está fazendo o culto online. E aí quem puder pode vir para o culto presencial. Tem o estudo de jovens, sábado, né? Quinta-feira tem estudo bíblico e terça-feira tem encontro de oração no aplicativo do Zoom. Espero que vocês tenham gostado da palavra, que ela tenha servido de exemplo e que vocês tenham levado essa palavra no coração de vocês. Então é isso, gente. Tchau, até a próxima. Fiquem com Deus.